E aí, a outra coisa também que a gente precisa deixar muito claro, é transformação. Giovana, é linda essa palavra. Eu vou até mandar fazer uma camiseta. Quem conhecer aí alguém que faça as camisetas dedicadas aí, camisetas assim, né? Todas. Eu já tenho aí 3 palavras que eu preciso fazer uma camiseta, né? E transformação é uma delas, né? Às vezes, quando a gente ouve tanto motivação quanto transformação, você fala, ai meu Deus, lá vem o Aue do Aue de novo, que eu vou ter que fazer tudo diferente, que eu vou ter que, ai meu Deus, sei lá, né? Então, assim, quando a gente fala de motivação e transformação, a gente está falando, né, daquilo que vai me manter no processo e daquilo que realmente vai me resultar em algo, né? Do resultado que eu vou gerar daquilo que eu estou fazendo, né? E quando a gente entra num processo pelo qual eu quero mudar algo na minha vida, uma das coisas que precisa também ficar muito clara, né? E a gente fala, eu falo isso, inclusive, como coach, que mudanças acontecem rápido, elas acontecem muito rápido. Mas para que eu realmente seja transformada, eu preciso persistir num caminho, né? E esse caminho, ele vai exigir de mim novas atitudes, novos comportamentos, novos sentimentos. E isso é importantíssimo que vocês entendam, tá? Quando a gente está falando de transformação, e aí é um processo muito natural. Então, ok, vamos lá. Eu defini a minha motivação, eu defini a minha visão de futuro, eu defini o meu porquê, eu defini que sim, eu vou olhar para essa área da minha vida, ou para tantas áreas da minha vida que você pode escolher, e eu vou fazer algo diferente para ela. Eu quero um resultado diferente nesta área. Então, o que vai acontecer? Quando você começar ali a criar um plano de ação, quando você começar a gerar uma rotina diferente, uma agenda diferente, com ações diferentes, a primeira coisa que você vai perceber é uma melhora. Você vai ter uma melhora. Então, por exemplo, eu estou olhando para a minha saúde, né? Então, agora que eu vou ser vó, né? Não contei, mas eu vou ser vó. Então, agora eu preciso entender que eu, com 43 anos, vou ser vó, minha filha é uma jovem, meu filho é um adolescente, eu tenho um marido super ativo. Opa, vamos para cima, eu preciso olhar para a minha saúde de uma forma que sim, eu esteja pronta para viver tudo aquilo que Deus está me honrando. Então, eu preciso olhar para esse pilar da minha vida, assim como eu preciso olhar para o financeiro, para o profissional, eu preciso olhar, né, para a minha saúde, eu preciso olhar para a minha espiritualidade, para o meu relacionamento. E quando eu olho para isso e eu começo a determinar algumas ações que eu preciso fazer nessa direção, a primeira coisa que eu vou sentir é uma melhora. Se eu começar a caminhar um pouco mais, se eu mudar a minha alimentação, se eu começar a beber mais água, se eu dormir melhor, se eu começar a ter mais paciência com os meus filhos e com meu marido, se eu começar a olhar para mim com um pouco mais de paciência, com um pouco mais de tranquilidade, a primeira coisa que eu vou sentir é uma melhora. E essa melhora, ela é muito positiva. Por quê? Porque ela vai me dar condição para eu fazer mais alguma coisa, tá? Então, o primeiro processo, o primeiro, né, degrau aí de uma verdadeira transformação é você melhorar algo. E você precisa melhorar algo. Então, você vai perceber, por exemplo, que você vai dormir melhor. Você vai perceber, por exemplo, que dormindo melhor, você vai gerar outras coisas na sua vida. Então, primeiro passo de um processo de transformação é a gente melhorar algo. Então, se você olhar para as suas finanças, por exemplo, e você começar a separar o seu dinheiro, começar, por exemplo, tirar o cartão de crédito, né, da sua carteira, e você começar a ter mais consciência do que você gasta, do que você compra, né, do que você consome, você vai ver que, de repente, vai ter uma melhora e vai sobrar um dinheirinho no final do mês. E é assim que acontece. Então, o primeiro processo para a gente evoluir numa transformação real é a melhora. Eu vou melhorar algo. E isso acontece rápido, tá? Por isso que a gente fala que isso acontece rápido. Só que aí, conforme eu vou melhorando, eu vou querer mudar alguma coisa. E é natural que algumas coisas mudem. Então, por exemplo, eu vou poder talvez perceber que com a motivação que eu tenho, com o objetivo que eu tenho, aquele grupo de pessoas que eu convivo, talvez não seja exatamente quem eu preciso estar relacionado para viver. E talvez não sejam as pessoas certas que vão me direcionar para onde eu quero. Então, pode ser que algumas coisas mudem nos meus relacionamentos, na minha vida social. Também pode ser que eu mude o meu cardápio, né? Eu, de repente, comece a consumir outra coisa que eu não estou, talvez, tão acostumada, e isso também mude.
Pode ser que eu mude meu cabelo, né? Que eu mude aí a cor do meu cabelo, que eu queira talvez fazer uma mudança visual para me ver diferente, e isso também mude. Talvez eu veja a minha conta bancária mudando. Eu, em vez de você ser só consumidor, eu passo a ser investidor. E talvez também você possa mudar o seu estilo de relacionamento e conviver melhor com as pessoas, e isso te dá condição para gerar mais network, conhecer pessoas que você talvez não imaginaria conhecer, tá? Então, tudo isso que você gera a partir de uma mudança, teve melhora, você mudou algo, você começa a gerar frutos. E olha, gente, eu, Giovana, quando eu entrei, né, nos processos de transformação que eu tive, uma coisa que aconteceu comigo foi muito legal, eu mudei de cidade, né? Então eu entrei num flow tão legal de melhora, fui crescendo em várias áreas da minha vida, fui mudando em várias áreas da minha vida e mudei de cidade, né? Então, assim, para vocês verem como que realmente as coisas vão acontecendo. E aí, quando eu entro num processo de mudança, que isso pode ser de carro, né, de um bem físico, pode ser de repente no relacionamento, você conhece a pessoa que você tanto queria conhecer, você consegue aquela vaga profissional, né, para o seu negócio que você tanto queria, e as coisas começam a acontecer, começam a mudar fisicamente ali na sua frente, né? Você fala, uau, é isso, é isso, é isso, é isso, eu preciso permanecer aqui, eu preciso permanecer aqui. E aí a gente realmente mantém isso acontecendo. Mantém esse movimento de conquista, de aprendizado, né, de andar cada dia um pouquinho mais, de resultados maiores, e aí você vai ajustando a sua vida até que você olhe para trás e você fala, uau, virei a chave. Minha mente não é mais a mesma, né? O meu cabelo não é mais o mesmo, a minha casa não é mais o mesmo, o relacionamento não é mais o mesmo. Por quê? Porque eu transformei, ok? Então, o processo de transformação, ele leva tempo. Um processo de transformação e de crescimento, ele leva tempo. E o que é mais interessante, né? Não tem fim. Como eu falei para vocês, do nascimento à sua morte, né? A gente tem muitas coisas que precisam ser vividas na nossa vida e tudo isso é um processo. E uma das coisas que é muito legal e muito lindo, né, da gente entender e até olhar um pouco para a gente mesmo e falar assim, já existiram outras iniciativas e já existiram outros exemplos na nossa vida que algumas coisas pularam o processo ou não respeitaram o processo e que a gente sabe que não deu certo. Eu já vivi isso na minha vida. Eu, Giovana, já vivi muitas coisas na minha vida que, como se diz, chegou pronto para mim, né? O bolo veio pronto, recheado e coberto, e na hora que eu fui comer, eu vi que, putz, é legal, é bom, mas eu não tá do jeito que eu quero, não tá do jeito que eu gosto. Eu acabei dispensando, né? Eu acabei não aceitando aquilo, eu acabei que aquilo não deu certo, acabei estragando o bolo. Por quê? Porque não foi vivido o processo, tá? E aí, a gente que é assim olhando para a nossa vida prática, nossa vida real, eu estou vendo que tem muitas mulheres aqui, né? Eu sei que a minha audiência é muito maior, né, de mulheres, e a gente sabe que às vezes quando a gente chega, né, numa condição, ou a gente alcança uma condição que a gente não vive o processo, às vezes é muito complicado a gente sustentar aquilo. Então, eu já vivi isso em relacionamento, eu já vivi isso no trabalho, eu já vivi isso no dinheiro. A gente sabe como que isso acontece, né? Se eu não estou preparada, se eu não fui preparada para viver aquilo que eu gostaria de viver, para olhar para a minha visão e falar aquilo é o que eu quero, e sinto merecimento por aquilo. Eu sou essa pessoa que vou viver isso, ok? E você, de repente, recebe um cheque de 1 milhão e você acha que esse 1 milhão não te. Você tem uma crença, talvez, de merecimento, você tem um sentimento de não merecimento, você vai dar um jeito, talvez, de dar um fim nesse 1 milhão e não multiplicar esse 1 milhão. Então, uma das coisas que a gente precisa entender é que eu precisei entender, eu precisei doer na carne, né? Eu não sei se todos vocês me conhecem, mas eu estou nesse processo, né, de me tornar uma pessoa muito melhor que eu sou há muito tempo. Então, assim, não é de hoje que eu estou aqui na internet, né? Não é de hoje que eu sou uma palestrante, não é de hoje que eu faço o curso Poder da Ação, não é de hoje que eu ajudo pessoas, mas eu já levei muita lambada. Eu já fui traída, eu já fui rejeitada, eu já me senti, né, já ia falar um palavrão, já me senti super mal diante de umas coisas. Por quê? Porque as pessoas me fizeram sentir isso.
Agora, esse sentimento é só meu? É só delas? Não, é um conjunto que de repente eu coloquei tudo a perder, né? Ou deixei de vivenciar, ou não aceitei aquilo. Por quê? Porque eu talvez não tenha vivido o processo como eu deveria ter vivido, né? Então, às vezes, quando você tem uma frustração na sua vida, ou você desanima por alguma coisa que você achou era essa hora, era esse o momento, era essa porta que tinha que ser a minha, e você não conseguiu entrar, você não conseguiu receber, você não conseguiu viver, talvez tenha sido porque você não viveu o processo, você não respeitou o processo, você não aprendeu no processo. E, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Infelizmente, isso acontece com a maior parte das pessoas e tá tudo certo. Por isso que a gente pode se transformar todos os dias. Por isso que a gente precisa realmente se renovar todos os dias. A gente precisa ter humildade, jogar o orgulho de lado e falar, ok, vamos de novo, vamos começar de novo. Quer seja no seu casamento, quer seja nas suas finanças, quer seja no seu trabalho, quer seja na sua individualidade, quer seja na sua espiritualidade, vamos de novo, ok?